Então, gente, hoje eu vou fazer um estudo de casos hoje, né? Sobre os problemas circulatórios. Como eu já falei, assim, os casos vão aparecendo assim durante a semana e a gente vai vendo a resposta, que é muito legal, né? Então, assim, eu achei bem pertinente a gente fazer essa troca. Acho que é uma ideia de a gente montar protocolos até de coisas que dão certo, porque assim a gente sempre coloca a própria aromaterapia, o óleo faz, o cipreste é para circulação. Mas muitas das vezes ele sozinho, né? Ele não vai aquele efeito todo como a gente faz misturinhas e acaba tendo uma resposta muito melhor, né? Então, aí eu achei bem interessante. Então, a gente vai trocar isso hoje, porque eu acho que é legal. E aí, eu estudo de caso. Como eu segui essa sequência de coisas, né? Vamos lá. Eu peguei... chegou para mim um grande problema circulatório. Eu dei uma investigada, pedi que a pessoa me mandasse o que tomava de medicação, queria fotos também do problema circulatório da perna dela, da queixa principal, e o que chegava aquela altura. Eu conversava um pouco para saber, para entender um pouco a pessoa, o que ela estava necessitando naquele momento. E daí eu parti para montar esse blend para ela. E aí também queria ver o resultado e resposta disso tudo. Então, essa foi a minha condução dessas duas pacientes, na realidade. Então, aí vamos contar assim, o primeiro caso. O primeiro caso é uma mulher de 67 anos, doméstica, queixava-se de muitas dores nas pernas, cansaço e inchaço importante, sem conseguir subir as escadas de sua casa. Então, assim, chegou para mim, eu não estou conseguindo, já estou fazendo um tratamento, não estou conseguindo mais trabalhar, o ficar em pé como doméstica tem uma certa dificuldade, porque no final do dia não dá para andar até em casa. Então, estava impraticável viver daquela forma, já tomando seu tratamento médico e nada, tendo respostas e tal, e chorava, porque doía muito e tal. E aí, foi essa foto que ela me passou e eu pedi que ela me mandasse as fotos. Aí, essas fotos, olha, mandou como é que estava a perna, toda inchada. Engraçado que ela me relatou, eu perguntei sobre os dedos também. Ela não tinha, ela começou a ter essa abertura dos dedos, né, dos pés, assim, ó, depois desse problema circulatório. Tá? Essas fotos ela me mandou agora no dia 19/12, tá? Foram essas fotos. E aí, qual era a medicação? Eu perguntei, o que você está usando, né? Aí ela me passou essas duas medicações. Ela estava usando Diosmin creme, né? Que é a base de arnica, bisovolol, eicine e vitamina E, né? Que ajuda no alívio das sensações de cansaço e peso nas pernas. E eu achei bem interessante que a gente, muitas das vezes, ele fala assim, é um creme com arnica, né, e tal, né? Mas a gente sabe que essa arnica é feita completamente, ela é sintética, ela vem à base, mexeu nas plantas, mas trabalhou lá na parte sintética para virar essa medicação, tá? E o Vénula, que é indicado também para melhorar a circulação das veias das pernas, nos sintomas de dor, sensação de peso nas pernas, inchaço e varizes. Aí ela fazia essa medicação via oral, tá? Então, ela fazia isso 3 vezes ao dia e não surtia nenhum efeito. Ficava com os mesmos sintomas, já acordava de manhã com essa perna inchada e com dor, tá? E aí, esse é o segundo caso. Essa é uma senhora também, eu acabei esquecendo de perguntar quantos anos, já aposentada, viúva agora de pouco tempo, hipertensa, asmática, tinha mais problemas, né? Queixava-se de dor intensa ao repouso, ela não saía da cama, tá? Ela, o tempo inteiro já estava assim, aí entrou no quadro depressivo, aquela coisa toda, porque a limitação era grande, né? Sem andar, com cansaço, inchaço e sem conseguir se movimentar. A queixa era toda. Tanto que, quando chegou até mim esse caso, me falou assim, nossa, eu fiquei preocupada porque ela não conseguia, no ano novo, não conseguia se movimentar, não conseguia fazer nada, ficava lá deprimida, chateada, porque não participava de nada, né? Ficava restrita muitas das vezes, né?
E aí, essa aqui, ó, mais uma foto, olha como é que estava. Né? Bem inchado mesmo, né? E aí eu pedi para me mandar o que ela faz de medicação, um monte de coisas, né? Então, assim, ó, o Pristic, que é para depressão, o Lasix, que é um diurético, o Benicar, que é para pressão alta, a Tencina, também para pressão alta, o Livalo também para colesterol, o Aldactone para pressão essencial e distúrbio edematoso, o Levoide, que é para tireoide, o Xarelto, que é um anticoagulante, o Apresolina, que também para pressão e insuficiência cardíaca, o Celozoc, um beta-bloqueador, e o Rivotril, que é um ansiolítico. Eu falei, caramba, é mexer com muita coisa, né? E aí a gente se conecta, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar, porque o nosso objetivo era justamente o que eu posso fazer para ajudar nessa situação, né? E aí chegamos lá. Pensei nas duas e parti para uma situação. O que eu fiz? Eu fiz um blend para cada uma. Coloquei algumas coisas a mais no blend desse segundo caso, tá? Ensinei como eu queria, como é que seria a utilização desses óleos nesses dois casos, tá? E um recadinho também eu mandei, porque eu montei o blend, botei um recadinho que seria muito importante. Eu falei assim, como funciona, como é que eu queria, e atrás eu coloquei o recadinho, tá? Então, esse recadinho também fez a diferença, tá bom? Então, vamos lá. E aí, qual o protocolo que eu usei nelas? Eu fiz um mix mesmo. Eu botei, ó, DDR Prime, Olíbano, Cipreste, Copaíba, Turmeric e o breu branco. Ah, mas o breu branco não tem as mesmas composições químicas que o olíbano? Tem. Porém, existem algumas coisas a mais em um e outro. Botei quantidades menores do breu branco, tá? Esse protocolo foi para as duas e eu acrescentei no segundo caso somente o peppermint e o gerânio. Por que eu usei isso? Lembra que eu pedi o que estava fazendo de medicação, qual era o sintoma, o que tinha e tal. Então, eu quis trabalhar com a questão da regeneração celular, eu quis trabalhar com o cipreste na questão mesmo circulatória, a copaíba como um anti-inflamatório, o turmeric também como outro anti-inflamatório para ele, e o breu branco também para dar uma misturada e potencializar todos esses óleos, tá? Junto com o olíbano. Fiz isso daí em quantidades diferentes. Cada um eu botei uma gotas diferentes, tá? E para o segundo caso, eu acrescentei o peppermint e o gerânio. Lembra que ela tem asma, tá? Eu trabalhei. Mesmo ela sendo hipertensa, eu trabalhei com peppermint numa quantidade pequena, mas eu trabalhei com peppermint com ela, tá? Até porque ela fazia muita medicação para pressão alta, tá? E o gerânio, para tentar entrar na questão mais de um hormônio mais feminino para a gente trabalhar com ela. Então, eu usei esse esquema aí tudinho com elas, tá? Então, uma eu botei um pouco mais e as outras eu coloquei essa daí. E aí, como é que eu fiz? Eu fiz esse blendzinho, né? Como a gente já faz. Peguei esse rolãozinho, coloquei as gotas, tá? Botei com óleo de coco, dei uma intensificada, dei uma harmonizada para eles e fiz e mandei, tá? E aí, onde eu pedi para usar? Como é que eu ia usar? Eu falei assim, a gente precisa, assim, como eu vou pedir para elas? Pedi que elas fizessem o uso de, no mínimo, 3 vezes ao dia. Mas sendo que nesses 3 vezes ao dia, eu queria nesses lugares específicos, porque seria importante para elas também se conectar. Lembra que a gente sempre fala, eu preciso me conectar comigo mesmo para tentar melhorar. Eu preciso me olhar quando eu faço uma terapia dessa, né? Então, em primeiro lugar, eu pedi que passasse no tendão de Aquiles, de um lado e do outro. Quando eu botei aqui, ó, lá no tornozelo, eu pedi que passasse uma roladinha só, assim, ó, aqui, ó, rolei, e aí eu quero que massageie em sentido horário, contando até 30. E aí foi. Contou até 30 de um lado, ela tem que parar para sintonizar. Vai fazer do outro lado também 30.
Depois vai atrás do joelho, justamente atrás do joelho, passa outro rolon e vai lá 30, um em cada perna, tá? 30 segundos contando no sentido horário direitinho. Depois vai para a virilha, tá? Peguei, vamos para a virilha. Foi de um lado e do outro os 30 segundos. Depois eu pedi que fizesse no chakra umbilical, a mesma coisa. Passar no umbilical, e vou explicar por que eu trabalhei até mesmo o umbilical. Passei ali no umbilical, 30 segundos, e no cardíaco. Então, vamos lá. Eu pedi que fizesse no tornozelo, né, dos dois lados, que fizesse passasse e contasse até 30, que a gente sabe ali até mesmo pela questão da drenagem, a gente estimula atrás, no tornozelo, atrás do joelho, na virilha. Então, eu trabalhei nesse sentido da drenagem, tá? E quando eu pedi que usasse no chakra umbilical, justamente para ela sintonizar, para ter coragem, para se olhar, para se fortalecer, né? Lembra que é o chakra que a gente faz, é o grande sol, que nos aquece, que dá ânimo para a vida. Então, é onde gera a vida, né? Então, eu pedi que fizesse também no umbilical. E também pedi que fizesse no cardíaco, pelo mesmo sentido. A gente se amar, se perceber, né? Ter coragem, ter ânimo para a vida, ter o auto-amor, né? Se perdoar, né? Confiar mais em você, né? Então, eu pedi que fizesse nesses lugares. Então, cada lugarzinho desse, 30 segundos rolando para chegar até lá, tá? E aí, o resultado do primeiro caso, ó. Desinchou muito e sem dor. Passou a dor da perna por completo. Tá? Detalhe, lembra que foi no dia 19/12? Resultado Sim. Já no dia 10/1, já tive esse resultado. Tá? Segundo caso, olha que espetáculo. Até chinelo já estava usando, tá? Olha, lembra que eu botei no dia 2/1 que eu tive aquela foto. Essa aqui é a foto do dia 30/1. Tá? E aí eu botei até aqui, ó, a comparação de como estava a perna e como estava aqui. Da outra também, que foi bem significativo. Olha. Muita coisa. Agora, o legal é o relato da filha, tá? Ela falou assim, ó, antes ela tinha dor o dia todo nas pernas, sem movimentá-las. Hoje, sente mais a dor. Só se fizer esforço ao varrer a casa. Para quem não saía da cama. Tá? Aí eu falei assim, então a queixa é a dor ao esforço? Sim. Melhorou também a pressão alta que tinha, porque ela tem pressão alta e bronquite. Esse quadro também melhorou. Muito legal isso, né? Trabalhou o cardíaco. Exatamente, lembra, né? Então, assim. E o recadinho que eu mandei para ela, que esse é bem interessante, eu botei assim, ó, o médico Jesus. A enfermidade é um quarto escuro. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida. E assim, logo mais, a luz da saúde brilhará em você. Essa luz já existe em você. Já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? É isso. Agora a gente vai conversar, então, agora.